Bem-vindos a esta apresentação. Vamos falar do método da bisseção enquanto método para aproximar raízes de funções. Muitas vezes não é possível determinar analiticamente a raiz de uma função e, portanto, são necessários métodos numéricos para a aproximar. O método da bisseção assume que a função é contínua e oscila de sinal, portanto muda de sinal no intervalo AB. Começamos por considerar AB como a nossa iterada inicial. O extremo esquerdo é então A0, o extremo direito é B0 e a nossa primeira aproximação para a raiz é então o ponto médio C0. Verificamos agora que a raiz está do lado direito, assim atualizamos o intervalo como sendo o subintervalo direito. A1 passa a ser C0, B1 passa a ser B0 e repetimos o processo. Temos então uma nova aproximação C1, o ponto médio deste novo subintervalo. Verificamos agora que a raiz está do lado esquerdo, ou seja, fazemos A2 igual a A1, B2 igual a C1 e repetimos iterativamente o processo. Temos então dois casos. O caso em que f de A vezes f de C é maior que 0 em determinada iteração, o caso em que escolhemos então o subintervalo direito, e o caso em que f de A vezes f de C é menor que 0 em determinada iteração, o caso em que escolhemos o subintervalo esquerdo. Este algoritmo pode ser então aplicado por um computador, uma vez que a decisão é automática. Se em determinada iteração f de A vezes f de C for maior que 0, vamos optar pelo subintervalo direito. Assim, a nossa nova aproximação para a raiz da função é o ponto médio Cn-1 deste novo subintervalo. Caso f de A vezes f de C seja menor que 0, vamos então optar pelo subintervalo esquerdo e a nossa aproximação para a raiz da função passa a ser então o ponto médio deste novo subintervalo esquerdo. Esta é então a formulação geral para o método da bisseção. Vejamos um exemplo. Consideramos a função x² menos 2 no intervalo 1, 2. Tem apenas uma raiz, que é dada, no caso, por raiz de 2. Começamos por calcular o ponto médio do intervalo, no caso 1.5, e vemos o sinal da função em A e em C. Neste caso, como o produto é negativo, optamos por atualizar o intervalo como sendo o subintervalo esquerdo. Terminamos de novo o ponto médio e repetimos a decisão. No caso, como o produto é positivo, vamos optar pelo subintervalo direito. Repetindo então o processo, verificamos que temos sucessivas aproximações para a raiz. Começamos com C0 igual a 1.5 e, continuando as iterações, temos então C3 igual a 1.4375. Façamos então um pequeno resumo daquilo que vos foi dito. O método da bisseção converge sempre que haja uma única raiz da função e essa função seja contínua e mude de sinal. No entanto, a convergência é relativamente lenta, isto é, são necessárias muitas iterações para obter uma boa aproximação da raiz. No entanto, nada vos foi dito sobre o que acontece no caso em que há mais do que uma raiz da função no intervalo AB. Nesse caso, o método da bisseção convergirá para uma das raízes, mas não sabemos qual. Além disso, seria necessário métodos de convergência mais rápida. Veremos de seguida o método de Newton, que é um bom exemplo de um método para encontrar raízes que tem uma convergência bem mais rápida que o método da bisseção.